de gerações passadas. E recuando, assim, retrocedendo na história da igreja em Angola, se é algo que eu reparei, e o pastor Israel Miranda é também um pesquisador da história, não só do pentecostalismo, mas também da história da igreja no seu todo, né? E aqui com o pastor Manuel Guedes, o Hugo Jordão mandou uma mensagem, ele parece que teve um problema para resolver, mas não sei se ainda vai fazer parte do nosso painel. Vamos lá aguardar. E eu queria refletíssemos, começando do seguinte ponto. Olhando para a história da igreja em Angola, falo das missões protestantes, eu notei que havia uma grande preocupação dos missionários em investir em escolas, que nos foram chamadas missões, onde participaram o Savimba, Agostinho Neto, o Alden Roberto, participaram de escolas de missões, o próprio Simão Toco, e eu notei isso. Havia essa grande preocupação, não só das missões católicas, mas especificamente das missões protestantes, em construção de escolas, em traduzir, por exemplo, a Bíblia nas nossas línguas nacionais, em Quimbundo, em Kikongo, em Umbundo. Você vê essa preocupação da própria instrução. Parece que nós, o tempo passou, crescemos, evoluímos, mas deixamos de lado este lado. Ficamos mais preocupados em construção de templos físicos e não se vê assim produção de dicionários, de gramáticas, de Bíblia nas nossas línguas nacionais, para os mais entendidos, não sei se o termo melhor seria regionais. Eu queria que o pastor Israel Miranda nos trouxesse assim um pequeno panorama sobre essa situação da própria igreja protestante em Angola. Depois vamos ouvir também um pouquinho o pastor Emanuel Guedes. A bola é consigo, pastor Israel Miranda. Maravilha. Obrigado mais uma vez. E quando nós começamos a falar a respeito do protestantismo no contexto de Angola, nós deveríamos, geralmente, se remete à chegada dos protestantes no contexto de Angola no século XIX, e isso entre aquela que é conhecida como a Sociedade Batista, a Sociedade Missionária Batista, que na verdade é resultado dos avivamentos que teve no contexto da Europa do século XVIII, e com a influência, ou então inspirado em nomes como William Carey, que vão então surgir ali a partir do final do século XVIII, bem no começo do século XIX, as sociedades missionárias no contexto da Europa, e especificamente aqui na Inglaterra. Assim como a França foi uma espécie de centro da expansão católica, a Inglaterra foi inicialmente uma espécie de centro da expansão protestante. E a partir, então, desse movimento de sociedades missionárias que vão surgir ali no contexto da Inglaterra, e não só, e aqui falo da Inglaterra especificamente, porque é dela que vai, de fato, se formar a missão, a Sociedade Missionária Batista, que no século XIX, concretamente ali em 1800, em 1878, no mês de agosto, que alguns missionários que são enviados, na verdade, para os Camarões, vão fazer algum contato com o contexto do Reino do Congo, especificamente com o rei aí que ficava aí na capital de São Salvador. E esse contato que farão com este rei no Reino do Congo os fará depois chegar no contexto de Angola. Embora eles, quer dizer, digamos, em São Salvador, embora eles estavam indo para os Camarões, mas depois desse contato, eles acabam sendo... a missão batista é influenciada por um homem que vai fazer uma doação de 1.000 libras à Sociedade Batista lá da Inglaterra, e eles então vão enviar 2 nomes importantes para o contexto do nosso país, digamos, o território que hoje chamamos de Angola, né? Que era ali o Reino do Congo, a parte de Angola, especificamente a capital São Salvador. E esses homens que temos ali, George Griffith e Thomas Comber, só que eles vão para Angola, vão ter algum contato com o rei ali na capital do Reino do Congo, em São Salvador, e depois vão para os Camarões. E nos Camarões eles vão então fazer o quê? Vão agregar para a sua equipe de trabalho mais 4 nomes importantes
para o serviço que eles vão desempenhar no contexto de Angola, como Bridington, que era um médico, Hartland e o reverendo Bittler. E também, depois, a Minnie Rickards, que vai se casar com Comber, que foi um dos 2 missionários ingleses que vão aí para o contexto do Reino do Congo. Chegando já ali no contexto de São Salvador, eles vão tentar fazer um culto com os nativos, mas eles, como não falam muito bem Kikongo, vão então apenas se reunir entre eles por 4 domingos seguidos, e o rei aí no Reino do Congo, que é o rei Ntontela Ntino, né, Congo, vai brigar com ele, de certa forma. Vem cá, vocês vieram aqui para nos ensinar um pouquinho sobre o vosso Deus, e vocês não fazem nada conosco, não cultuam com a gente, nos ensinam alguma coisa, e eu sei que vocês estão se reunindo com vocês. Eles então vão dizer que, olha, não, é que nós não conhecemos ainda muito bem o vosso dialeto, a vossa língua, então por isso nós não estamos a nos reunir com vocês. Eles vão dizer, não, o rei vai dizer, não, mas vocês se esforcem no máximo para poderem falar alguma coisa para nós a respeito do vosso Deus, nos ensinar sobre ele. E então é assim que esses missionários vão decidir, então, de fato, fazer o encontro e vão começar a ensinar o contexto ali dos irmãos aí na capital em São Salvador. E o que vai acontecer? Eles vão conseguir o apoio de um angolano chamado Misilina, que era de Luanda, era escravo e foi para o Santo Tomé e Príncipe, e Santo Tomé e Príncipe ele vai fugir para os Camarões e lá ele vai casar. E esse homem, esse angolano, foi muito importante para o trabalho. Por quê? Porque ele falava português, falava inglês e também algo muito próximo ao Kikongo. E então ele quem prega, na verdade, no culto que vai se organizar para poderem falar a respeito, para poderem comunicar o evangelho aos irmãos ali. E então ele vai pregar, Mesilina vai pregar para eles e vai dar para fazer o trabalho ali. Então, dali para frente, começam de fato os trabalhos naquela que depois vai se chamar de a missão protestante ali de São Salvador, que é a Igreja Batista em São Salvador. Mas o que vai acontecer? O reverendo Bittler vai fazer um trabalho, entrando aqui na questão dos legados, né? Vai fazer um trabalho fundamental com um outro angolano que vai se chamar Mlenvo, que vai ajudá-lo a fazer o quê? Que vai ajudá-lo a traduzir, perdão, a elaborar uma gramática em Kikongo e um dicionário em Kikongo. Quando, por exemplo, em 1884, o reverendo Bittler vai para a Inglaterra, ele leva Mlenvo com ele, para quê? Para ajudá-lo a dar sequência do trabalho, por exemplo, de quê? Da gramática e do dicionário que estava concluindo ali na língua Kikongo. E esse Mlenvo, quando vai para o contexto da Inglaterra, ele tinha 16 anos. Mas eles conseguiram, de fato, a concluir o trabalho com a ajuda de Mlenvo. E o primeiro livro, depois deles conseguirem traduzir a gramática e o dicionário, ele vai investir agora no Novo Testamento também em Kikongo. E o primeiro livro em Kikongo que eles vão traduzir vai ser o Evangelho de Marco. E então, em 1880, isso é 83. E em 1893, eles vão, de fato, concluir o que é o Novo Testamento completo em Kikongo, que vai ser imprimido ali por uma sociedade bíblica no contexto da Inglaterra. Esses são nomes importantes e a gente percebe que essa preocupação dos missionários em querer comunicar a mensagem do Evangelho ao povo, fazendo um trabalho nesse sentido. Um outro trabalho muito relevante nesse sentido também vai ser feito por um indivíduo da caravana do bispo Taylor, que são os metodistas. Bispo Taylor é um metodista, isso, muito famoso, que vai para Angola em 1885 e vai levar para Angola em torno de 45 a 50 integrantes de sua caravana, e vão começar um culto em Luanda, só entre eles, mas eles vão depois se espalhar em outras partes de Angola. E dentre os nomes que estavam ali, Taylor era um homem que tinha uma perspectiva de impressão missionária muito pessoal. A ideia da autossuficiência, digamos, dos missionários tendo de ser autossuficientes no campo missionário. E então ele levava para o seu trabalho missionário, e diga-se passagem aqui, entre abrir parênteses, que o bispo Taylor já havia feito muitos trabalhos em outras partes do mundo, né?
já havia feito trabalhos importantes, por exemplo, no Brasil e em outras partes de África. E quando ele chega em Angola, ele leva consigo o quê? Ele leva médicos, ele leva músicos, ele leva outros mecânicos, e leva também, por exemplo, leva também um linguista que é Eli Chantem. E Eli Chantem vai fazer o quê? Ele vai para Malange, e em Malange ele vai conhecer um rapaz chamado Jeremias, e Jeremias vai ajudá-la a fazer o quê? Vai ensiná-la a falar quimbundo. E como ele é linguista, ele tem essa facilidade ali com a língua, então o que vai acontecer? Eli Chantem vai publicar uma gramática em quimbundo. E ele, então, vai também traduzir com a ajuda de Jeremias o quê? O Evangelho de João em quimbundo. Esse Jeremias foi tão importante nesse processo que ele, anos depois, vai receber uma estátua em homenagem a ele lá nos Estados Unidos da América, em Washington, D.C. De tão importante que foi esse irmão Jeremias ali, nessa questão da linguística no mundo, nesse sentido. E quando olhamos, então, para o trabalho dos protestantes, o que é que nós percebemos? Nós percebemos claramente que os protestantes sempre, e não só dos protestantes, né? A missão não era apenas feita, vou abrir uma igreja e acabou. Estava sendo muito acompanhada com o quê? Com o começo de um trabalho de educação, um começo de ensino. Inclusive, o indivíduo que incentivou a missão, a Sociedade Batista, a Sociedade Missionária Batista da Inglaterra, a ir para Angola, que doou 1.000 libras, a fala deles era para os irmãos batistas aí no curso da Inglaterra: olha, vão para a África e ensinem esses irmãos, esse pessoal a ler e a escrever, e então, a partir de linguagens imortais, comuniquem a eles as verdades eternas do Evangelho. Essa era a ideia, investir em quê? Em ensino para poder, então, proclamar o Evangelho. E quando nós pensamos no contexto pentecostal, não foi diferente. Quando, por exemplo, o casal Stark chega em Angola na década de 30, eles chegam com a intenção de fazer o quê? De implementar uma missão no contexto de Angola. Só que quando eles chegam, eles não tinham ainda autorização para poder incrementar o trabalho. E então ficaram um tempo em Benguela, com Neipe, que os recebeu, e depois vão para a conferência, ou então talvez ao encontro anual da Aliança Evangélica de Angola, no Bié, e eles então decidem ficar no Bié na missão dos irmãos em Chitau, dos irmãos Plomini. E ficando ali, eles vão descobrir que, de fato, no Conda Sul não tinha missão, e vão querer então investir na missão no Conda Sul. E a intenção da missão era o quê? Era um trabalho de escola, de educação também. Porém, eles não conseguem fazer isso, porque o mundo acaba morrendo, e chega também no mundo o que é a Segunda Guerra Mundial. E então, Pio Stark volta para os Estados Unidos da América, e em 46 ela tenta voltar para Angola, não dá muito certo, até que em 48, de fato, ela consegue voltar para Angola, fica um ano trabalhando com um pessoal ali em Chitau novamente. Por quê? Porque ela pediu para abrir missões, mas não conseguiu. E não conseguiu por quê? Por causa do contexto da época. Havia um acordo que foi feito em 1940, conhecido como Concordata de Salazar, que a Catedral de Sá, católica, o Vaticano fez com os portugueses, e que dificultava o que é a abertura de missões não católicas no território português, e principalmente também missões que a liderança não fosse portuguesa. E como ela era estrangeira, era norte-americana, não tinha como ela abrir esse trabalho. Então ela ficou um ano no Bié, até que ela manda uma carta em Portugal, na Convenção da Assembleia de Deus Pentecostal, ele lê essa carta, e Joaquim Cartacho então vai fazer o quê? Vai ser despertado, como ele diz. A chama que estava nele foi despertada. E ele então atende esse desafio e vai para Angola. E quando ele chega em Angola, ele comunica a missionária, ele fica em Benguela, comunica a missionária que estava no Bié, e ela vai até Benguela, paga, dá ele o dinheiro para poder mandar a família dele vir de Portugal para Angola, e ali começa um trabalho. O trabalho não legalizado, digamos assim, começa uma congregação, é uma espécie de quê? Aquilo que a gente chamaria de uma classe, né? Eles alugaram uma casa na rua 5 de outubro, e ali começaram um trabalho no contexto da igreja, da casa mesmo, numa sala de casa. E então eles vão mudar-se para o Kwanza Sul, e no Kwanza Sul eles de fato vão querer implementar um trabalho.
Eles conseguem, começam em 1950, e em 52 eles de fato recebem autorização para começar o trabalho da famosa Missão Evangélica de Vista Alegre, onde o caminho era o quê? Era a educação, era alfabetizar os nativos, né? Ensinar a língua portuguesa, instruí-los nesse sentido, e dali, da educação, nasceram também as várias igrejas. Então, podemos dizer que a implementação do trabalho sempre estava muito relacionado com a educação, com o ensino, com a instrução, e ao ponto que temos ali gramáticas, dicionários, e até mesmo, já no século XIX, já tínhamos o quê? Gramáticas em Quimbundo e em Kikongo, no nosso contexto, traduzida por protestantes. Por agora eu paro um pouquinho aqui. Boa. Uma grande e rica introdução para essa conversa. Eu já vou passar a palavra para o pastor Mandonga. Se quiser acrescentar